Irmãos, o nome da nossa mensagem hoje é um pouco esquisita, né? Rosto de pedra, né? Mas o nosso tema hoje é a decisão firme de servir ao Senhor. A decisão firme de servir ao Senhor. Nós vamos ver esses dois versículos que nós lemos. Você tem no livro de Isaías o que nós chamamos de a profecia. E você tem no livro de Lucas o cumprimento da profecia. Então você tem assim, por exemplo, muitas coisas no Velho Testamento que nos informa o que Jesus faria. Por exemplo, o que Isaías está falando aqui, ele falou 800 anos antes de acontecer. Ele falou e aconteceu. Por exemplo, o profeta Isaías, ele fala muita coisa sobre Jesus, né? Lembra que lá no capítulo 53, quando a gente está lendo da ceia, e fala, né, que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Então o profeta Isaías estava falando do momento que ele estava lá, sendo chicoteado, cuspido, crucificado e morto. Se cumpriu 800 anos antes. Mas aí você tem uma profecia, sabe? Essa profecia, Isaías, capítulo 50 e versículo 7. O que está escrito nessa profecia? Né? A gente pode pular lá, pode, né? A profecia, capítulo 50 e versículo 7. Infelizmente eu não coloquei aqui, né? Mas temos aqui na Bíblia. O Senhor Deus me ajuda, você pode acompanhar aí, Isaías capítulo 50, versículo 7. O Senhor Deus me ajuda, portanto eu não me sinto confundido, pois eu pus o meu rosto como uma pedra e sei que eu não serei envergonhado. Então a profecia está dizendo que iria ter um momento no ministério de Jesus, de quando ele nasceu lá em Belém até o dia que ele seria crucificado, diz que teria um momento no ministério dele que ele colocaria o rosto dele como se fosse uma pedra, que ele ia mirar para frente, né, ia mirar lá para o seu alvo, que é a cruz. E você sabe como é que é pedra, né? Pedra não se move nem para a direita nem pela esquerda, né? Então, tá lá, ele ia olhar para o alvo dele, entende? O rosto dele ia ficar bem firme mesmo, né? E esse momento aconteceu no livro de Lucas, no capítulo 9 e versículo 51, que é esse que nós temos aqui, né? Ocorreu que, se cumprir os dias que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme decisão, né? Resolução é decisão de ir em direção a Jerusalém. Na nossa revista corrigida, aonde se lê que Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução, diz que ele manifestou o firme propósito, ou seja, uma decisão firme. Naquele momento, Jesus, ele toma uma decisão firme de que ele iria para Jerusalém e ele morreria para nos salvar, né? Então você tem lá em Isaías a profecia, e você tem aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 51, o cumprimento dessa profecia. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre isso, estudar sobre essa decisão firme, porque eu creio que cada irmão que está aqui, e inclui todos os que têm Cristo como Salvador, ou uma pessoa que hoje recebe Cristo como Salvador, ela está tomando uma decisão firme. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, é uma decisão que você tomou. A decisão de falar assim, agora eu vou servir o meu Senhor, o meu Salvador, é uma decisão, né? E Deus, Ele está dizendo aqui, da importância dessa decisão do nosso rosto ficar firme como uma pedra, sabe? Olhar para o alvo, que é a nossa eternidade, e caminhar firme ao encontro de Jesus. Como Cristo, ele colocou o rosto dele como uma pedra, e ele caminhou firme até a cruz. Veja esse versículo 51, né, lá na Bíblia de português, né? Jesus manifestou em seu semblante. Olha, às vezes o rosto de uma pessoa, às vezes não, é sempre, né?
O rosto está sempre denunciando, o semblante da pessoa denuncia se ela está contente, se ela está triste, se ela está preocupada, se está ansioso, né? Se está com ódio, ou se está cheio de alegria, de amor. Só do jeito que você olha para a pessoa assim, você já sabe. E não é uma coisa inventada aqui, né, por mim, ou se alguém pregasse a mesma coisa, ia ser inventado pela pessoa. Não, né? A própria palavra de Deus testifica essa verdade. Quando você logo abre a Bíblia assim, e começa a estudar a história de Adão, Eva, e passa lá para a vida de Caim, quando Caim faz aquele sacrifício e Deus rejeita o sacrifício dele, o que a palavra de Deus diz? Que o semblante dele descaiu. E caiu, né, o semblante de Caim se descaiu. O que aconteceu? A cara dele mudou completamente. Ele já começou a ficar com raiva, ele ficou com ódio, né? Porque ele olhou, o irmão dele fez o sacrifício e foi aceito. Aí o dele não foi aceito, então ele passou a ficar com raiva de Deus e não tinha como ir lá no céu e jogar uma pedra em Deus, mas tinha como ele olhar para o irmão dele e jogar uma pedra no irmão dele, dar uma paulada na cabeça do irmão dele. Mas é interessante que por 3 vezes naquela passagem, Deus, ele fala sobre o semblante. E descaiu-lhe o semblante quando ele foi rejeitado. E depois Deus aparece para ele e fala assim: Caim, por que o teu semblante está descaído? Aí, novamente, Deus fala: olha, se você fizer o que é certo, seu semblante vai melhorar. Então, por 3 vezes tem aquela palavra lá, dizendo: olha, o seu rosto, Caim, está denunciando que você está com ódio, que você está com raiva, que você está com inveja. Assim somos nós. Agora, o semblante pode estar alegre, feliz, como aconteceu com Ana, né? Ela vivia triste, vivia chorando, aí ela foi lá em Siló, e naquele momento ali no tabernáculo, ela coloca o joelho no chão, ela ora para Deus, e o Eli, né, mesmo que não entendeu no começo, depois ele compreendeu e disse: ó mulher, seja feito, concedido o pedido que você está fazendo. Está pedindo uma criança, ele não sabia, mas o que você está pedindo que Deus conceda para você? Ela pegou aquela palavra de bênção do sacerdote. A Bíblia diz que ela se levantou e o seu semblante já não era mais o mesmo, ou seja, ela não foi embora chorando, ela foi embora feliz, ela foi embora alegre. Sabe por quê? Porque o semblante denuncia. O semblante fala como é que uma pessoa ela está se sentindo, né? Aquele semblante de tristeza do Neemias, lembra que ele mesmo fala: eu nunca fiquei triste, né, na frente do rei, porque não podia. Então ele fala, olha, o rei olhou para ele, né, e disse assim: ué, Neemias, por que você está com o semblante triste, meio choroso aí? O que está acontecendo com você? Irmãos, quando Jesus, naquele momento do ministério dele, é uma coisa do momento, ele estava lá fazendo o seu ministério, quantos milagres ele tinha feito, quantas pessoas ele já tinha se encontrado, a bênção da salvação estendida às muitas almas, já tinha escolhido os 12 apóstolos, quantas coisas tinham sido feitas já. Aí, nós estamos talvez há alguns meses, ou talvez no último mês que ele vai viver. Ele começou o ministério dele com 30 anos, ele terminou o ministério dele com 33 anos. Então ele já estava 3 anos já pregando a palavra de Deus, e de repente, meus irmãos, ele faz esse rosto, o rosto da decisão. O rosto que ele está dizendo: agora eu vou para Jerusalém. Note aqui no versículo, né? Pode voltar o versículo para mim, se você puder, né? Que diz assim: Jesus manifestou em seu rosto, né, em seu semblante, a firme decisão de ir para onde? De ir para Jerusalém. Então, o que o semblante de Jesus está revelando aqui? Está revelando que ele tomou uma decisão. E qual é a decisão? Eu vou para Jerusalém. O que significava ir para Jerusalém? Irmãos, significava a sua morte. Aquela decisão você vai fazer o quê em Jerusalém? Ele sabia tudo, porque ele era Deus. Ele sabia que ele seria rejeitado, humilhado, ele seria condenado, crucificado, morto, né? Então, ele sabia de tudo isso, mas ele tomou uma decisão firme, e eles olhando para Jesus assim, olha o autor sagrado escrevendo,
que dava para olhar, dava para notar, ele tomou a decisão. Agora é o momento, né, do ministério dele, né, que ele vai para Jerusalém. Por que o Espírito Santo dá um capricho desse, falando, naquele momento ele tomou a decisão de ir, a cara dele estava quente? Por que o Espírito Santo faz isso? Porque na nossa vida, irmãos, é importante tomar essa decisão e as pessoas saber que nós tomamos essa decisão. Nós somos humanos. E Jesus, naquele momento, ele também era humano, ele era Deus, mas ele era humano. Uma pessoa humana, como eu, você, a gente sente medo, a gente sente vergonha, a gente tem constrangimento. E ele sabia que ele ia para a morte. Tanto é que no Getsêmane, ele ora, clamando e lavando o chão com seu suor cheio de lágrimas. Então ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele sabia que ele seria chacoalhado lá, humilhado pelos sacerdotes, pelos escribas. Se você sabe que isso vai acontecer na sua vida, como é que você se sente? Como é que você, sabendo que você vai num lugar, eles vão te maltratar, que eles vão te bater? Então ele sabia de tudo isso. Às vezes é preciso dessa decisão mesmo, as pessoas, todo mundo olhar para você e sentir que você está com a decisão firme de servir ao Senhor. Isso é um problema que acontece com muitas pessoas. Eu não tenho coragem de falar para as pessoas que eu tenho Jesus. Tomou a decisão firme? Eu não tenho coragem de falar para a minha família que agora a minha vida pertence a Cristo. Olha o que Cristo está fazendo. Ele está nos dando o exemplo de ter esse rosto de pedra, sabe? Um rosto firme. Eu vou para a cruz. É isso que ele está fazendo aqui. Então, essa vontade firme, meus irmãos, supera qualquer relutância. Qualquer relutância. Veja, Jesus ele passou 30 anos morando na Galileia. E a maior parte do seu ministério foi na Galileia. Por quê, pastor? Porque ali era um refúgio para ele. Os campos da Galileia, ou as montanhas da Galileia, ele conhecia palmo a palmo. Não é uma região muito grande, irmãos. É como se você fosse daqui, por exemplo, para Pompeia, de Pompeia ir daqui para Lins, daqui para Veracruz, Garça. Era uma região pequena e é até hoje cheio de montanha. Se ele ficasse por ali, ninguém ia colocar a mão nele. Ele era o Galileu. Ali era a região que, com exceção de Nazaré, que tentaram jogar ele lá para baixo, mas fora aquela vez também, meus irmãos, onde ele ia, muitas pessoas acompanhando e tudo mais. Até quando ele sai da Galileia, sai aquela multidão de pessoas junto com ele, Então, era um lugar que ele se sentia protegido. Mas agora ele toma uma decisão. E ele não vai voltar mais para a Galileia. Ele está saindo da Galileia, está saindo da zona de conforto e está indo para o Gólgota. Ele está indo para a cruz. Por quê? Porque ele tomou uma firme decisão. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos saindo dessa zona de conforto, do pecado, do mundanismo, de todas essas coisas, meus irmãos, que Deus repudia, e nós estamos caminhando com Jesus Cristo. Olha como é importante essa decisão. Você tomar essa decisão. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. E não desisto. Então, essa é a decisão. Agora, tem um porém, não é? Por quê? Porque tem um alerta aqui, meus irmãos, que quando uma pessoa toma uma decisão firme, ela vai ser posta à prova. Jesus toma a decisão no capítulo 9, é verdade. E ele vai morrer quando, pastor? Olha lá, veja no livro de Lucas, ele lá no capítulo 9, versículo 51, ele toma a decisão, mas morrer mesmo, olha lá, só no capítulo 23, você pode olhar lá no capítulo 23, tá bom? E no capítulo 23, versículo 46, diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, ele expirou, ou seja, ele morreu. Demorou, não é verdade? Do momento que ele toma aquela decisão, que os últimos dias da sua vida, talvez os últimos meses,
ou o último mês, que ele toma aquela decisão, que ele fala, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para o Gólgota, então vai demorar, e vai acontecer muita coisa no caminho, e é sobre essas coisas no caminho que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que aconteceu com Jesus, do momento que ele tomou aquela firme decisão profética, até o momento que ele morreu na cruz, né? Porque quando ele toma aquela decisão falando, eu vou morrer pelos pecadores, é por mim e por você. Você acha mesmo que Satanás gostaria que isso acontecesse? Jesus, quando ele foi batizado, que ele foi levado para o deserto, quem que apareceu lá? Satanás. Né? Chegou lá, bonitão, né? Tentando fazer o quê? Comprar Jesus de todo jeito para ele não continuar o seu ministério. Antes dele ser preso, ele está lá no Getsêmani, completamente tentado pelo inimigo novamente. Os anjos tiveram que vir e acudi-lo. Por quê? Porque Satanás, nessa ida de da Galiléia para Jerusalém, ele fez tudo possível para que Jesus não cumprisse o seu objetivo. Não cumprisse, meus irmãos, o seu propósito eterno de nos salvar. E é isso que a gente vai ver rapidamente, né? Então, o alerta, sua firme decisão vai ser posta à prova de muitas formas. Por exemplo, vamos voltar para o capítulo 9, aqui do livro de Lucas. Ele tomou a decisão, correto? Tomou a decisão, eu vou para Jerusalém, né? Lucas, capítulo 9, versículo 51, nós já lemos, né? Que ele tomou a decisão firme, vou para Jerusalém, e olha o que acontece aqui, né? 52, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para onde? Para Jerusalém. Olha, mal colocou o pé na estrada. Jesus fez a decisão, colocou o pé na estrada, ele disse, olha, mandou lá uns discípulos, vai lá naquela cidade de Samaria, fala que eu vou posar lá, né? Eu quero posar lá. E meus irmãos, ele já tinha passado por aquela cidade antes. E acontece que naquele momento, só porque ele estava virado para Jerusalém, e o samaritano não gosta dos judeus de Jerusalém, então disseram, não, aqui ele não vai posar não, de jeito nenhum, aqui ele não entra, né? E dois apóstolos, o Tiago e o João, tiveram uma ideia, dá uma olhadinha aqui, né? No capítulo 9, no versículo 54, disseram os discípulos, Tiago e João, vendo isto, né? Senhor, queres que, digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Senhor, o Senhor quer que a gente queime essa cidade, né? Olha, quando você tomar uma decisão de servir a Deus, lembra disso. Faça a certeza que as pessoas entendam o propósito que você tomou. Que eles entendam a decisão que você tomou. A sua família tem que entender a sua decisão por Jesus. As pessoas que você trabalha têm que entender a decisão que você tomou de servir a Jesus Cristo. E que existe um propósito muito grande nisso. Quando Jesus escutou, vamos matar eles, Jesus, vamos queimar eles, olha que ideia, né? Já pensou, meus irmãos? Aí Jesus olhou para os dois e disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. Olha o que está escrito aí no versículo seguinte, né? No versículo 55, não sabeis de que espírito sois, né? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas, mas ele veio fazer o quê? Veio salvar as almas. Então, todos têm que estar em pleno conhecimento que o objetivo é salvar almas. Olha, eu estou servindo a Cristo, né? O meu trabalho é buscar almas para Jesus. Se uma pessoa trabalha diretamente no ministério, então nem se fala. O trabalho dele é o quê? O trabalho dele é buscar almas para Jesus. O ministério dele tem que produzir pessoas que vão ser entregues a Jesus direta ou indiretamente.
mas todo mundo tem que estar consciente disso, que você está servindo ao Senhor. Então, a sua decisão tem que ser conhecida pelas outras pessoas, como Cristo aqui. Não estamos aqui para matar ninguém, não. Estamos aqui para salvar as almas. E colocou os apóstolos na linha. Estamos aqui para salvar. Nós não estamos aqui para queimar ninguém, destruir ninguém. Pronto, né? Então, quando você tomar a sua decisão, ou se você já tomou a sua decisão de servir a Deus, conte para a sua família. Conte para o seu cônjuge. Conte para seus filhos, para os seus pais, conte para os seus vizinhos, para os seus amigos. Conte que você dedicou a sua vida para servir ao Senhor. E uma outra coisa importante é não tentar carregar tronco fincado no chão, né? Uma coisa que acontece e é triste, né, em fazendas que vai sendo desmatada, a pessoa vai lá, arranca a árvore assim, mas ela deixa o tronco, né? É uma coisa horrível quando isso acontece, porque aquilo atrapalha para plantar, atrapalha para passar um trator, atrapalha tudo. Algumas pessoas, meus irmãos, quando você está caminhando na fé, você tem que ter cuidado para você não se ligar a esses troncos que estão parados e não avançam para lugar nenhum. Estão ali para atrapalhar. Veja, Jesus colocou o pé na estrada, já teve que falar, olha, nós não estamos aqui para matar ninguém não, estamos aqui para salvar. De repente um parou ele, dá uma olhada aí no versículo 57, né? Um camaradinha parou e disse assim, aconteceu que indo eles pelo caminho, disse um, Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for, né? Para onde o Senhor for eu vou junto. Olha, o camarada já está animado, eu vou junto, né? Mas, preste atenção, será que todo mundo pode andar junto com você no propósito que você tomou? Dá uma tristeza muito grande quando a gente vê um recém-convertido, uma pessoa que acabou de entrar na igreja. Às vezes ele se liga com uma pessoa que se diz crente, ou que até é um crente, mas não faz outra coisa a não ser atrapalhar a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Então está ligado nesses troncos. Então Jesus, ele olhou aquela conversa, né? Eu vou te seguir para onde o Senhor for, né? Então Jesus, meus irmãos, olhou e disse, meu amigo, os passarinhos têm os ninhos dele, as raposas têm as covinhas dela, eu não tenho onde colocar a cabeça. Você quer me seguir? Eu não tenho onde dormir, não. Minha casa é a rua, né? Você está esperando coisa grande aí? Não, porque ele estava indo como uma pessoa grande, não. Então, não é dito que ele seguiu Jesus. Jesus olhou para o outro, e você, me segue? Não, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa que eu vá enterrar o meu pai, meu filho, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Senhor, eu vou te seguir, disse um outro, mas primeiro me deixa despedir da minha família lá e tal, né? E Jesus disse, não tem, quem olha, toma a mão do arado e fica olhando para trás, não é digno de mim, né? Olha, é como se Jesus estivesse dizendo, se você tem uma coisa mais importante, se você tem uma coisa que seja primeiro do que eu, então, fique aonde você está, Jesus está dizendo, não é digno de mim. Não é isso que diz aqui, né? Você vai ver que tanto o segundo quanto o terceiro, eles falam assim, deixa que primeiro eu vá, né? Para fazer a outra coisa que não seja seguir Jesus Cristo. Que não seja, meus irmãos, esse amor dedicado a Jesus Cristo. Ele sempre tem alguma coisa para fazer primeiro do que Cristo. É como se a gente falasse assim, não, eu vou na igreja, mas primeiro tem que fazer. Não, calma lá, como é que você primeiro vai fazer outra coisa, se você pode servir a Deus? Busca em primeiro o quê? O reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse é o problema desses homens. Jesus não podia levar eles junto. Como você, se você tomar uma decisão firme de servir a Deus, olha, tem uns troncos, se você quiser carregar, você vai ficar parado junto com eles, porque eles não estão andando, eles estão parados, eles têm outras coisas para fazer, que não é servir a Deus de verdade, mas você fez uma decisão firme, você tem que servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu pensamento, né? Então, irmãos, não tente carregar esses troncos fincados no chão. Uma outra coisa, né? Lucas capítulo 13, Jesus está caminhando, vamos lá, né? Ele está caminhando, agora ele chegou lá perto da cidade de Jerusalém, capítulo 13, versículo 31.
Olha lá, 13:31. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo: sai, vai embora, né? Retira-te daqui, porque Herodes quer te matar, né? É uma outra coisa, no caminho que você escolheu de servir ao Senhor Jesus Cristo, vai acontecer isso, vai acontecer umas intimidações, você vai sofrer aí uma pressão psicológica muitas vezes, né? E aqui Jesus ele está sofrendo isso, uma pressão muito grande. Olha essa frase: retira-te daqui, né? Eu estava falando com os meninos ontem lá no Morumbi, né? Que eles têm um termo para jogo, é game over, uma coisa assim, né? Ó, acabou, né? E Jesus está perto de Jerusalém. Aí saem esses fariseus e disse: ó, acabou, fim da linha. Está muito bonito aí o seu ministério, fez um monte de milagre, legal, né? Agitou muita gente, mas você não passa daqui. Não passa daqui, para você colocar o pé aqui, o Herodes vai te matar, né? Então, retira-te, cai fora. Veja, irmãos, às vezes nós somos chamados a desistir do propósito de servir a Deus. E eu acredito que esse chamado para desistir, ele é um dos mais fortes que existe numa vida que é dada e consagrada a Deus. A gente fica pensando quantos começaram o ministério de fé e quantos conseguiram continuar no ministério de fé. Já pararam para pensar? Pode ser que o número dos que se dedicam a servir a Deus e depois desistem é muito maior do que aqueles que permanecem, se você pensar e calcular. Por quê? Porque em algum momento vem um inimigo e diz: ó, acabou, né? Ah, você não serve mais, você não você pode desistir, olha, fechou a casinha para você, acabou, né? Game over para o seu ministério, game over para a sua vida espiritual, game over para você, que, né, para a sua classe. Alguém vai dizer isso para você em algum momento da sua vida, por algum motivo. E aí, o que você vai dizer, né? Olha no caso do nosso Senhor Jesus, né? Ele tem uma palavra maravilhosa aqui no capítulo 13, no versículo 32. E respondeu Jesus: ide dizei àquela raposa, né? Eis que eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Olha só, nem todas as traduções, no final está escrito consumado, né? Você vai ter uma tradução que tem essa palavra aqui, olha, terminarei. Será que alguém tem essa tradução de que está escrito aí no final do versículo 32, terminarei? O nosso irmão tem, né? Então, para você ver que eu não estou mentindo, né? Na Bíblia dele, a palavra consumar quer dizer terminou, né? Acabou, está pronto. Tem tradução que fala estarei pronto, né? A última palavra é pronto. Por quê? Porque é uma palavra conhecida nossa, do português. Uma senhora que ela está fazendo o almoço, né? E está lá o belezão do marido, que nem eu, que chega lá, está vendo que a comida não está pronta, e que a gente pergunta: está pronto, né? Não, ainda não acabou. Mas ainda não está pronta essa comida, né? Mas aí a mãe termina de fazer a comida, ó, fala: está pronta a comida, ou seja, acabou, terminou, ou está consumado. Veja a resposta que Jesus deu quando disseram: já acabou o seu ministério. Ele falou assim: não acabou não, não acabou. Eu vou fazer uns milagres ainda, estou subindo lá para Jerusalém, e no terceiro dia eu vou, o que ele falou? Vou terminar, ou seja, eu vou cumprir o meu ministério. Como assim depois do terceiro dia? Porque Jesus, meus irmãos, morreu na sexta-feira, foi sepultado, ficou sábado sepultado e ressuscitou no domingo, então no terceiro dia. Se Jesus só tivesse morrido e fosse sepultado, ele tinha cumprido o ministério? Não. O ministério se cumpre com a morte, com o sepultamento e a sua ressurreição. Isso é a obra completa. Então Jesus: olha, eu estou indo sim para Jerusalém, eu vou entrar lá, e no terceiro dia vai ser terminado o meu ministério, ou seja, eu vou morrer, eu vou ser sepultado e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Meu ministério não acabou. Meus irmãos, coloque isso na sua cabeça. O seu ministério com Deus, na presença com Cristo, na presença de Deus, só termina quando você morre ou Jesus volta.
O nosso ministério é assim, só vai acabar, se Jesus voltar amanhã, termina. Vou morar para sempre com Ele. Se Deus me levar, acontece alguma coisa, Deus me leva, amém. Então terminou também, eu já estou com o Senhor, já vou viver eternamente com o Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, eu tenho que completar o ministério. Então, não recue quando te intimidarem, né? E uma outra coisa aqui, meus irmãos, né, muito importante, né, nós estamos estudando lá, né, no Morumbi, toda quinta-feira a gente estuda o livro de Atos. E justamente nessa semana caiu Atos capítulo 7, que é o apedrejamento de Estevão. O engraçado é que você vê aquele semblante raivoso de quem está jogando pedra no Estevão. E como é que está o semblante do Estevão? Olha só, como é importante o nosso semblante decidido, né? Todo mundo com uma pedra na mão, a Bíblia diz que quem olhava para ele, estava olhando ele, era como se fosse o rosto de um anjo. É como se olhasse um anjo. Enquanto, meus irmãos, como é que pode uma coisa dessa, né? Eles olhando, às vezes a pessoa nos intimida só com os olhos mesmo, quase que a gente desiste por conta disso. E não é as pessoas de fora, não, as pessoas de dentro da igreja quer que isso aconteça muitas vezes. Mas aí você olha, você vai olhar para quem? Vai olhar para eles? Não, se você olhar para eles, você desiste. Se você, olha, vamos dizer que uma pessoa é um professor, uma professora de escola dominical, ou que toca aqui na igreja, ou faz alguma outra coisa, do jeito que uma pessoa, às vezes, de dentro da igreja te olha, às vezes a pessoa desiste. Ela se sente, não serve mais para mim, né? Para quem você vai olhar quando isso acontecer? Para quem que o Estevão estava olhando? Sabe para quem que o Estevão estava olhando? A Bíblia diz que o Estevão estava olhando para cima, para os céus. Enquanto todo mundo estava apedrejando ele falou assim, eu vou olhar para cima, né? Por quê? A Bíblia diz que ele viu o céu aberto, a Bíblia diz que ele viu Jesus à direita do Deus Pai, ali, todo-poderoso. A Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. É melhor olhar para os céus. Quando você se sentir intimidado, você olha para cima e diz, me ajuda, Senhor, né? Eu tenho que terminar a obra que o Senhor me deu. Então, meus irmãos, não recue quando te intimidarem e cuidado com os conselhos, né? Aquela falsa preocupação dos outros com a sua decisão. Mateus capítulo 16, vai em Mateus agora, né? No capítulo 16 de Mateus. Olha que interessante, porque Jesus está com os seus apóstolos, ele está indo para Jerusalém, os apóstolos sabem que ele vai para a cruz, e no capítulo 16 de Mateus, no versículo 21, é dito assim, capítulo 16, versículo 21, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era preciso ir até Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus começou a falar claramente para o Pedro, para o Tiago, para o João, para o Tomé, para o Filipe, Bartolomeu, para o Judas Iscariote. Ele começou a olhar e falar assim, olha, eu vou morrer. Eu vou chegar em Jerusalém, nós estamos chegando em Jerusalém. Quando nós chegar em Jerusalém, eles vão me prender. Eles vão me prender e aí vai começar tudo. E eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus disse isso claramente para eles. Qual foi a resposta do Pedro? Olha aqui, no capítulo 16, versículo 22. E Pedro, tomando ele de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai acontecer. Ô Senhor Jesus, o Senhor não precisa morrer não, né? Para que o Senhor vai morrer? Não precisa disso, né? Para quê? É só nós não entrar em Jerusalém então. Veja, meus irmãos, como é que Jesus tratou uma pessoa que não entendeu o ministério dele. Se Jesus não morre, se ele não entra em Jerusalém, nós ainda permaneceríamos no nosso pecado. Não tinha salvação para nós. Então Jesus olhou para ele, no capítulo 16, no versículo 23, voltando-se para Pedro, diz, para trás de mim, Satanás, me serves de tropeço,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você não entende as coisas de Deus, Pedro, só as coisas dos homens. É o inimigo que está falando por você. Olha, irmãos, eu já contei muitas vezes, mas é importante contar porque um dia pode acontecer com algum rapaz ou alguma moça que resolver servir a Deus aqui. Quando eu tinha 19 anos, a igreja de Galha ficou sem pastor. E eu estava no seminário ainda, eu decidi, né, assim, se eles me chamarem, eu vou para lá, né? E eles nem sabiam que eu existia, mas aí o pastor João foi lá, me apresentou, não tinha muita gente na igreja, né? E acabei, né, sendo aceito. Mas no dia que eu estava indo para lá, né, foi um dia assim que eu estava muito feliz, conversei com a dona Alta, ela disse, daquele jeito que ela falava, querido, pode ser que eles escolham você, né? Então eu estava animado com aquela notícia, né? Aí eu fui para a casa de uma família lá, né, que considero, amo, né, muito ainda, né, mas a irmã olhou para mim com uma cara brava e disse, você não pode ir lá porque você vai morrer lá. Eu só tinha 19 anos, né? Se eu for, meus irmãos, isso é para desanimar qualquer um, né? Estava tão feliz, vem com uma... Sabe, foram 12 anos maravilhosos naquela cidade. Olha, Deus nos abençoou tanto, tanto, tanto. O trabalho de Santa Antonieta começou quando eu estava lá, né? De lá que eu vinha para cá, ou seja, Deus foi tão gracioso, foi um tempo tão maravilhoso. Só que se a gente for pensar que existe aquelas pessoas que nos amam, né? Para que isso? Olha, né? Por exemplo, você não precisa estar lá em Galha, você pode ser pastor em qualquer lugar. Isso eu escutei também, quando eu já estava lá em Galha. Não, você não precisa ficar numa cidadezinha dessa, não. Né? Você pode ir para outro lugar e servir a Deus. Não, eu pensava assim, só quando essa igreja puder pagar um pastor, tiver um ministério firme, é que eu posso sair daqui. Antes eu não posso sair. Eu achava que 4, 5 anos ia ser suficiente, demorou 12. Mas, meus irmãos, isso acontece. Acontece. Olha, cuidado com esses conselhos dos outros. Pois não foi Maria e os irmãos de sangue de Jesus lá, não foram lá na casa onde ele estava, falaram assim, ele está fora de si, ele está doido, vamos tirar ele daí, ele está querendo ir para Jerusalém, vamos arrancar ele daí, né? E ele olhou e chamou a atenção deles. Então, se alguém quiser impedir você do trabalho de Deus, de servir a Deus, quantos conselhos de amigos, né? Você está lá naquela igrejinha, né? Só tem criança lá, com aquela bocona grande, quadrada, né? Ô, meus irmãos, que trabalho maravilhoso que é trabalhar com criança. Que trabalho, olha, tem muitas igrejas de Marília, mas que trabalham com criança, que tem um amor assim, igual a nossa, é difícil, sabe? Não estou contando isso como vantagem. Estou contando isso para agradecer a Deus por nos dar essa razão de existência, de trabalhar com nossas crianças. Então, você pode olhar e dizer assim, eu faço parte da igrejinha. É assim que eles conhecem a gente, né? Igrejinha, ó, diminutivo, né? Não tem problema. Meus irmãos, quando eu estava em Cornélia era igrejinha, quando eu estava em Galha era igrejinha. Para onde vai a igrejinha, não tem jeito, né? E aqui é a sua sina, né? Mas pense na bênção que Deus está dando, né? Aquele glamour, não, a gente não tem essas coisas, né? Se a gente tivesse, olha, tem igreja que passa semana e vai lá, aquela faxineira, e todo lá, e limpa, fica lá lisando o piano e os bancos, mas jamais que vai poder colocar 100 crianças num lugar desse, sabe? Se você abaixar a cabeça e olhar para baixo do seu banco, vai estar cheio de chiclete, cheio de coisa, aí tá tudo, né? Por quê? Porque as crianças sujas, as crianças fazem bagunça. É verdade. Alguém pode desanimar você de estar aqui. Enquanto isso, você pode olhar, fazer que nem Jesus fez, né? Sai para lá, né? Sai para lá que eu estou cumprindo o meu ministério. Essa é a bênção que Deus ele tem nos dado. Continuando, meus irmãos, né? Não se deixe enganar pelos elogios, é uma outra coisa. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 19, porque ele chegou, né? Agora ele chegou em Jerusalém, já está aqui, ele morreu na sexta, chegou o domingo de Ramos, como é conhecido, né? Das pessoas,
capítulo 19, versículo 28. Olha lá. E dito isto, ia caminhando, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de Betfagé, de Betânia, meus irmãos, é uma montanha perto de outra montanha. É tão perto o Monte das Oliveiras do Monte Sião, que você desce uma descidona, como se nós estivéssemos descendo aqui, né? Vamos dizer que nós descemos aqui a nossa rua, essa rua Ana Cândida de Souza Mender, e aí quando chega lá na rua da Irmã Jacira, começa a subir. É exatamente essa a distância, sabe? Aí sobe um morro e Jerusalém fica lá em cima, entenderam? Então Jesus, ele está na porta de Jerusalém. Ele pede para preparar um burrinho, ele monta em cima do burrinho e ele vai entrar pelas portas da cidade. O que acontece quando ele entra? No versículo 37 do capítulo 19, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória na terra. Ah, meus irmãos, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então, quando Jesus entrou, a pessoa jogava a palma, a pessoa jogava, arrancava a roupa e jogava lá para ele poder pisar em cima daquela roupa, lá para o burrico dele passar em cima, né? E ele entrou, nós chamamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lá vem o Rei. Repare, irmãos, elogios maravilhosos, cânticos maravilhosos. Isso foi no domingo. Na sexta-feira, à tarde, o Pilatos perguntou para essas mesmas pessoas: vocês querem que eu escolha a este Jesus, o Rei? Ou quer que eu escolha quem? Barrabás. Quem que vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Começaram a gritar o nome de quem? De Barrabás. E este Jesus? Perguntou Pilatos. Que farei com ele? E disseram: crucifica-o, crucifica-o. Cuidado com louvores que pode tirar você do seu propósito. Eu acho que esse é o maior perigo que a gente tem na nossa vida cristã. Olha, pense comigo aqui, né? O Satanás, ele tem essa bugiganga chamada honra humana, oferta, elogio do mundo, né? Que vai te desviar realmente desse propósito maravilhoso que é servir o Senhor. Veja no versículo 38 que ele é chamado por um título aí. Qual é o título que ele é chamado? O Rei. E ele reina no meu coração, ele deve reinar no seu também. Agora, eles esperavam que Jesus entrasse como rei e fosse lá no palácio do Herodes, ou fosse lá no Palácio Antonina, lá tomar o lugar do Pilatos, tomar o lugar do Herodes. Era isso que eles queriam que ele fizesse, que ele sentasse aonde? No trono. Tem um trono para você, toma esse trono. Já pensou se Jesus, ele entra em Jerusalém e dá ouvidos para essas honras humanas, e ele fala: eu não vou morrer na cruz, não, eu vou logo sentar no trono. Por que eu vou esperar tanto tempo para sentar no trono, né? Eu vou sentar agora. Fosse lá, sai daqui, Herodes, sai, né? E tirar, o povo ia ajudar ele, né? E ele sentasse naquele trono. Ninguém poderia tirar ele de lá, porque quando foram prender ele, os soldados chegaram perto, todo mundo caía, todo mundo que chegava perto do Senhor Jesus caía, porque ninguém podia chegar perto dele antes da sua hora. Ele podia fazer isso no trono: ninguém vai relar em mim, daqui não saio mais, vou ser rei para sempre, em Jerusalém. Ia ser maravilhoso, né? A pessoa pode dizer: não, para que eu fosse salvo, para que você pudesse morar com ele eternamente no céu, ele tinha que pagar a sua culpa diante de Deus. Ele teria que ir na cruz e o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. No trono era impossível isso acontecer. Então ele tinha um propósito. Esses elogios do mundo não combinavam, não. Eu vou cumprir o meu propósito. Não deixe essa conversinha fiada afastar você da sua igreja.
E você que ama, quer servir a Deus. A serpente tem uma conversinha muito fininha, muito legal. Vai tirar você do seu trabalho, da sua igreja, te fazer um parasita em qualquer outro lugar. Então, lembre-se disso. Jesus, naquele trono, se ele assume, ele seria um parasita. Sabe por quê? Porque o propósito dele nesse mundo não teria sido cumprido. Mas quando ele vai para a cruz, então, meus irmãos, Deus prova o seu amor para conosco. Não porque ele sentou no trono, não. Em que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E finalmente, meus irmãos, você que tomou uma firme decisão, olha, nunca pergunte se as pessoas que você quer ajudar, as pessoas pelos quais você trabalha, merece. Eu tomei uma decisão de servir a Deus, aí vem, será que as pessoas merecem? Eu faço uma pergunta para você. Será que você merece que Jesus morreu na cruz? Por você? Se Jesus fosse perguntar, será que o Gilberto merece, que eu vou lá na cruz e derramo o meu sangue por ele? Eu mesmo respondo, não merece, o Gilberto não merece. Ninguém merece. Então, se a gente começar a perguntar, será que essa igreja merece? Será que esse pastor merece? Será que esses irmãos merecem? Será que esse mundo perdido aí merece? Aí ninguém vai fazer nada. O propósito de servir a Deus não vai ser cumprido. Então, jamais faça essa pergunta. Como é que a gente se comporta diante da vontade de Deus, Então, meus irmãos, às vezes a decisão é pela própria alma, às vezes a decisão é pela mordomia. Quando a decisão é pela própria alma, é uma pessoa que fala assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Estou tomando a decisão de entregar a minha vida para Jesus. De hoje em diante eu vou servir a Cristo. É uma decisão, tem que ser o rosto de pedra. Hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Mas pode ser que essa pessoa já entregou a vida para Jesus. E aí a questão é uma decisão pela mordomia, ou seja, como é que eu vou servir melhor a Jesus Cristo, Então, eu posso estar em diversas frentes, eu posso ser chamado para ser um ministro, um pastor, uma missionária, eu posso ser chamado, Pode ser chamado para ser um cooperador, tem tantos trabalhos na igreja que eu posso cooperar, não é assim que o apóstolo Paulo chama as pessoas que estão lá na igreja ajudando ele, cooperadores, São cooperadores, Faz a obra fruir, Deus abençoa a igreja por conta dos cooperadores. A obra de Deus se alastra por conta dos cooperadores. Então, como é que nós nos comportamos diante da vontade de Deus para a nossa vida? Então, se Deus tem um propósito, e você tem esse propósito de servir a Deus, você tem que executar esse propósito, A vontade firme, só tem um jeito dela se estabelecer, é a pessoa dar passo firme para frente. Tomou uma decisão de servir a Cristo? Caminhe, vá para frente, caminhe, Na nossa igreja lá tinha uma irmã, tinha deficiência na perna, tadinha, não podia andar, sempre com a cadeira de roda, e ela tinha uma bengala grande, E ela tinha um filhinho pequenininho, o Andrezinho, e ela falava assim para ele, caminha! O moleque parecia cozido, meu Deus, que moleque preguiçoso que era aquele menino, Então, para ele caminhar, ela pegava aquela cajada assim, pá, na perna dele, aí ele caminhava, Mas a gente não precisa disso, se nós tomamos a decisão, Deus está dizendo, caminhe, você vá firme, como Jesus, ele saiu da Galiléia e foi bater lá em Jerusalém, ele saiu do conforto lá das montanhas da Galiléia e foi morrer lá na montanha do Gólgota, em Jerusalém, saiu de lá para cá, E não tenha medo, O caminho é duro, desanima muitas vezes, mas não tenha medo. Tem um filme aí, acho que é o 600, que tem aqueles soldados que ficam lá tampando aquela entrada para os persas não entrar, mas essa é uma história, contada pelo Heródoto,
Diz que, olha, avisaram, né, o Leônidas, que é aquele capitão que fechou lá, né, as Termópilas, ficou lá, né, e disseram assim para ele, olha, você vai morrer facilmente, porque os persas, eles têm tanto arqueiro, que quando aqueles arqueiros, que são milhares, eles soltam as flechas dele, não vai sobrar ninguém. Aquelas flechas é tanta que tampa até o sol, de tanta flecha que tem. Imagina, né? Desanimando o coitado do general. Aí ele disse, ah, é? É. Vai tapar o sol? Vai. Então nós vamos lutar na sombra, né? Então a gente luta na sombra. E ele lutou até morrer. Irmãos, eu acho que essa deve ser a decisão de um crente que serve a Deus, sabe? Por mais que o inimigo tente tapar o nosso sol, não, tá bom, então eu vou lutar na sombra, né? O sol está lá em cima de qualquer jeito, né? O meu Senhor está lá. Então tem uma promessa aqui que eu quero ler para vocês. Vamos terminar nosso estudo hoje, lendo lá no livro de Isaías, no capítulo 50, versículo 7. Olha lá. Só essa primeira frase aí, tá? Quero a primeira frase. Ele falou que o rosto dele ia ficar com uma pedra, né? Mas tem uma promessa. Você que tomou a decisão firme de entregar a vida para Jesus, ou você que tomou a decisão firme de servir a Deus, de trabalhar para Deus, tem uma promessa aí. A primeira frase do versículo 7, né? O que diz a primeira frase do versículo 7, né? Está aqui. A promessa é: o Senhor Deus me ajuda. Então você tomou uma decisão, você não está sozinho. O tempo todo Deus ajudando o nosso Senhor Jesus, o Pai ajudando o Filho. O tempo todo Deus nos amparando, nos ajudando, nos perdoando, nos protegendo, nos suprindo. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso para aqueles que o servem. Lembra o versículo que a gente cita muito, né, que é 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, tem essa promessa que Deus promete que esse trabalho que a gente faz vai dar fruto, não vai ser em vão, porque Deus, Ele nos ajuda.